Olha só, minha gente, amanhã em sexta acontece aqui em Salvador, certo? O primeiro encontro nacional da Periferia Brasileira de Letras, reunindo os 12 coletivos literários que compõem a rede PBL, uma iniciativa da cooperação social da presidência da Fiocruz. É sobre isso que a gente conversa agora com o Felipe Eugênio, que é pesquisador, certo? Também coordenador da PBL, e Fabrício Brito, do Grupo de Arte Popular A Pombagem, certo? Ambos aqui com a gente. Senhores, boa tarde, sejam bem-vindos ao TVR Revista. Bom, prazer estar por aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Amanhã todos os caminhos levam à Praça São Tomé de Souza, não é isso? Exatamente. Me conta um pouquinho sobre esse evento. Pois é, a PBL é uma rede de coletivos literários que atuam em periferias. E aí é importante fazer esse destaque, né? A gente brinca com o nome da ABL, da Academia Brasileira de Letras, mas somos compostos não por indivíduos da literatura, mas sim por coletivos. Aí tem roda de slam, sarau poético, bibliotecas comunitárias, grupos de teatro de rua. Tudo isso a gente chama de fenômenos literários que agregam e mobilizam pessoas nos territórios de periferia. Amanhã vai ser a primeira vez que estarão todos juntos, reunindo esses coletivos de 8 estados diferentes, inclusive aqui da Bahia, a Pombagem é um dos representantes, e nosso encontro pretende ocupar praça, ocupar rua, ocupar espaços culturais aqui na Bahia. Vai ser bem interessante. E Fabrício, antes da gente conversar com o Felipe, me conta um pouquinho sobre a programação desse evento. Então, nós vamos ter primeiro algumas mesas, né? Uma mesa na qual a PBL vai poder se apresentar, cada coletivo contar um pouco da sua experiência, que é uma experiência de luta, mas também de produção de arte, de literatura nesses territórios. Depois a gente vai ter uma mesa com institucionalidades ali presentes, o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial. Teremos também a presença do presidente da Academia de Letras da Bahia, o ORDEP. Essa série de institucionalidades estão trocando com a PBL, porque nosso objetivo final é como a gente consegue territorializar a política pública para as favelas e periferias brasileiras. Esses grupos, esses coletivos, eles são mobilizadores, não só de quem está por ali, mas também de pautas que são importantes para esses territórios. Começa na literatura, mas termina na participação social. É isso. Na parte da tarde, nós teremos um grande cortejo liderado pela Pombagem, e aí sim, nós teremos uma ocupação de ruas no Pelourinho para ter uma culminância depois com coletivos literários da Bahia, que vão fazer suas apresentações por ali, né? Do slam, da poesia oral, né? Das oralituras, como a gente fala, e tudo mais. Mas essa parte de ocupar a rua, eu quero que o Fabrício fale. Exatamente o que eu já queria falar. Me conta aí dessa pombagem, rapaz. Caramba, a pombagem, o nome já diz, né? Tem tudo a ver com rua porque vem de pombo, vem de pomba. Então, os pombos e pombas ocupam o espaço público o tempo todo, né? E a gente não faz diferente, né? Na verdade, a discussão que a periferia brasileira traz, a periferia brasileira de letras traz, está no campo da linguagem, da estética, como o Felipe colocou, da produção literária, mas também vai para a cidadania. Isso tem tudo a ver com espaço público, com ocupação de espaço público, com política, né? Porque política vem de polis, cidade. Então, a gente vai estar na rua artisticamente falando sobre os assuntos da cidade. E é importante esse discurso por meio da arte, porque ele acaba desengessando a engrenagem dura dessa política que muitas vezes caduca no sentido de não conseguir avançar. E a gente acredita muito na potência da arte nesse viés, sobretudo quando a gente estava vendo agora em uma reportagem sobre educação, e a gente sabe muito bem a importância da legislação que insere o arcabouço teórico conceitual da cultura africana, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena no contexto escolar. E o que isso tem a ver com a periferia brasileira de letras? Tem tudo a ver, porque se a gente for entender assim um contexto grafocêntrico dessa literatura com L maiúsculo, acaba excluindo uma série de culturas, de oralituras, de oralidades que existiam antes até desse processo colonizatório aqui no Brasil. Então, a PBL, Periferia Brasileira de Letras, vem para falar de uma literatura que se inscreve tanto no texto, que está no papel, como também na performance, na voz, na oralidade. Aquilo que o nosso educador maior, Paulo Freire, dizia, né? A leitura do mundo precede a leitura do papel. E eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque você tocou em dois assuntos que a gente, sobretudo a gente que é de periferia, ouve muito quando é criança, né? A política e a religião não se discutem, né? Isso aí a gente não pode discutir, isso aí a gente não pode falar. Mas eu defendo que essa tese, para mim, é uma tese, sobretudo para a gente, né,
que tem tudo limitado, né, nas condições de vida, enquanto uma criança que é nascida e criada na periferia, que é justamente para você não combater, você não refletir, você não perguntar, né, e você não entender que somos diversos e cada um pode ter, sim, sua bandeira política, a sua religião, contudo, se todo mundo se conviver muito bem, se todo mundo se respeitar, que é o mais importante, né? Então, imagino que através da literatura também a gente pode introduzir isso nas periferias, né, para entender que tem, sim, espaço para as religiões afro-brasileiras, tem, sim, espaço para a gente pensar política, para a gente debater política, para a gente não colocar nesse campo, não, a gente não vai conversar sobre isso, enquanto quem realmente está fazendo isso é uma galera que tem dinheiro, uma galera que a gente sabe que está no poder há muito tempo, né? Com certeza, tem tudo a ver com isso. E assim, eu acho que uma palavra-chave, né, que a PBL evoca muito é transversalidade. Felipe estava falando sobre o diálogo com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério da Cultura, enfim, e eu posso também falar da transversalidade da literatura com as linguagens, porque essa literatura, ela também é teatro de rua, quando ocupa o espaço público. Essa literatura, Raoni, você sabe muito bem, ela é museologia. Lembra que outro dia aqui mesmo na TV houve uma reportagem sobre a Casa do Museu Popular. O que é que tem a ver Museu Popular na Fazenda Grande do Retiro com literatura? É que a poesia para a gente, é que a poeta, ela é inspirada por uma musa. Mas essa musa para nós não é a musa da Helena, não é a Helena de Troia, não é a Helena de Esparta. Essa musa é, como diz o nosso poeta Luiz Gama, é a musa da Guiné. Então, através dessa chave conceitual, o Grupo de Arte Popular Pombagem, que trabalha com poesia na rua, criou a Casa do Museu Popular da Bahia. E isso diz respeito à memória. E memória é uma das dimensões da política, é uma das dimensões do poder. Se a gente for discutir, por exemplo, história e ditadura civil-militar, a gente vai perceber que a Fazenda Grande do Retiro, um bairro periférico, foi protagonista nesse contexto de luta contra a ditadura e lutou a favor, em prol da redemocratização do país. Então, tem tudo a ver com política. E política não é só o parlamento, não é só votação, política é constituição do espaço de fala, de construção diário, o tempo todo, para pensar a sociedade de maneira mais ampla. Olha, só para confirmar, amanhã tem esse evento na Praça Tomé de Souza, não é isso? Mas sexta-feira também tem programação, né? Sim, uma audiência pública na ALBA, na Casa Legislativa do Estado, né? Daqui da Bahia. Na Assembleia. Na Assembleia Legislativa. Pô, que bacana. Então faz o seguinte, para a galera que quer saber todas as informações, né? Buscar a programação, buscar para saber como participar e ficar por dentro de tudo, como é que faz? Bom, pode seguir no nosso Instagram, né, @Periferia Brasileira de Letras, né, nós temos ali a programação toda colocada, e nas redes sociais, de modo geral, a gente colocando @Periferia Brasileira de Letras, chega na gente. Amanhã é aberto ao público? Como é? Amanhã é aberto ao público, desde manhã até o momento da culminância noturna, no Pelourinho, com todos os coletivos da Bahia lá presentes. E para ter todas as informações da Pombagem? No @apombagem. Tem lá tudo também. Tudo. E depois da audiência, inclusive, para arrematar a programação do encontro, vai ter um almoço comunitário na sede da Pombagem, que fica na Fazenda Grande do Retiro, na Casa do Museu Popular. Então, senhores, aqui na Câmara 3, aí convida todo mundo para participar desse encontro, certo? Para celebrar a literatura, para celebrar a periferia do Brasil. Bom. Olá, gente, chega mais. A gente vai fazer um cortejo belíssimo ali da Praça Municipal, né, Tomé de Souza, até a Praça Teresa Batista. É um cortejo poético, performático. Cheguem mais, venham curtir essa programação que está muito potente. Bom, se você curte a ideia de disputarmos o imaginário brasileiro para outras direções, tem que colar com a PBL nessa quinta e sexta-feira. Estamos ali pensando esse futuro. E esse futuro pode ser construído por todos nós, com literatura. Senhores, muito obrigado e até a próxima. Sucesso pelo evento, tá? Valeu, Raoni. Grande abraço. E respeito.